Conforme prevê o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a linha B, os costumes internacionais, como prova de uma prática geralmente reconhecida como sendo direito, é um dos instrumentos para no qual a Corte, quando levado um caso perante a ela para ser solucionado, ela vai aplicar as fontes do direito internacional público para chegar à solução de um caso no qual não tenha, uma aplicação de um tratado internacional, ou mesmo tendo a aplicação de um tratado internacional, a Corte pode se utilizar dos costumes internacionais para a solução dos conflitos. Então, o costume internacional, conforme prevê o artigo 38, letra B do Estatuto da Corte, é a segunda fonte do direito internacional público que nós vimos naquele momento quando analisamos o artigo 38, que é uma fonte primária, junto com os tratados e junto com os princípios gerais de direito. E a partir dessa ideia, então, que o costume é uma fonte primária do direito internacional público, nós podemos afirmar, e aí, em decorrência do que nós já vimos na parte histórica, que é uma das fontes mais antigas do direito internacional público, porque quando nós analisamos sobre os tratados internacionais, nós vimos que o tratado é uma fonte convencional, ou seja, aquela convencionada pelos Estados, mediante acordo de vontade, para a construção de um direito, ou seja, mediante a cooperação, redigir um tratado internacional. E normalmente nós vimos que quando se transforma ou quando se cria um tratado internacional, normalmente se está buscando a sua origem em outras fontes, como os princípios gerais de direito ou nos costumes. Então, convencionar nada mais é do que trazer um direito escrito, e normalmente se busca essa origem em um outro direito, que pode ser ou no costume ou nos princípios gerais de direito. Então, como diz lá no artigo 38, letra B, a fonte de direito internacional, o costume, consiste num processo gradual e evolutivo na formação dessas regras jurídicas. E a gente observa que o costume, então, ele vai constar dois elementos importantes. Nós temos uma prática reiterada e nós temos, então, que essa prática reiterada, ela é reconhecida como se direito fosse. Então, se nós voltarmos lá naquelas aulas de introdução ao estudo do direito, nós vamos observar que o conceito de costume está atrelado, então, a um elemento objetivo e a um elemento subjetivo. O elemento objetivo é essa prática reiterada, e o elemento subjetivo é que o indivíduo adota essa prática reiterada como se direito fosse. E aí nós temos, como alguns exemplos, o principal deles, que nós podemos utilizar como fonte costumeira, é a questão de se pegar fila, de se colocar em fila em determinado local para ser atendido. Não tem nenhuma lei, não tem nenhuma previsão legal que determina a obrigatoriedade de se pegar fila. Na verdade, nós temos regras que determinam o tempo de espera numa fila, mas nós não temos nenhuma regra que obriga você se colocar imediatamente após a outra pessoa quando você chega em determinado local. Mas por que fazemos isso? Porque foi assim com os nossos pais, foi assim com os nossos avós. Então existe uma prática reiterada de se posicionar imediatamente após aquela pessoa, e aí sucessivamente, e isso nós adotamos então como se direito fosse. Então o elemento objetivo é essa prática reiterada, e o elemento subjetivo, nós fazemos isso porque acreditamos que estamos cumprindo uma regra de direito. Então o costume é sim uma fonte do direito. Por quê? Porque nós fazemos ele da mesma forma, por vários períodos de tempo, e a partir daí, essa prática reiterada passa a ser uma regra para essa sociedade. E nós temos outros exemplos, e aí vocês podem analisar vários, como por exemplo, a direção em determinados países se dirige pelo lado direito, em determinados países se dirige pelo lado esquerdo. Então, para essas pessoas que movimentam o carro posicionado à direita, se você colocá-lo em uma outra cidade, um outro país, no qual o trânsito
utilizar-se a dirigir pelo lado esquerdo, ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque o cérebro dele não vai trabalhar muito fácil com esse deslocamento de informação. Então seria a mesma coisa de seguir regras costumeiras. Nós fazemos porque acreditamos que aquela prática reiterada é sim uma regra que nos obriga. Então essa prática reiterada de certas condutas de convivência entre os estados se dá da mesma forma do que como entre os particulares. Então nós temos, como por exemplo, um estado que não tem acesso, uma saída para o oceano, e o estado passa a utilizar-se cruzando o território de um estado, e aquilo se faz por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, meio século, um século, e assim sucessivamente. A partir de determinado momento, se o estado que cede o acesso resolve bloquear esse acesso para o oceano, o estado que cruza, que utiliza esse acesso para o oceano, pode requerer esse direito internacionalmente de cruzar por aquele estado e ter acesso ao mar. Por quê? Porque é uma prática costumeira entre os estados. Então nós temos que um costume, ele surge de forma espontânea, pela prática espontânea de determinado ato. E aí, essa prática espontânea, realizada diversas vezes, acaba então criando uma regra costumeira. Então nós temos que o costume surge lá no início então das relações da humanidade, e surge também no início das relações entre os estados. É a primeira fonte que nós podemos identificar do direito internacional público. Por quê? Porque no início nós não tínhamos os tratados internacionais, então é a primeira fonte que nós temos entre eles. E aí nós vamos ver que o costume também você pode encontrar em alguns livros ou também em alguns tratados internacionais outras denominações, como usos e costumes internacionais, a prática internacional, direito internacional não escrito, direito internacional geral ou direito internacional comum, direito internacional consuetudinário, e consiste então nas principais fontes do direito. Se nós formos analisar por que o costume está dentro das regras do direito internacional público, porque nós temos dois grandes sistemas compondo o direito internacional público. O direito internacional público proveniente dos países que usam as regras positivas e aqueles países que usam o direito consuetudinário. Então nós temos esses dois grandes sistemas, e para os países que se utilizam do direito consuetudinário, o costume acaba sendo a principal fonte. Então nós temos que o direito muitas vezes é iniciado pelos costumes, e depois essa jurisprudência institucionaliza o costume, e por último os estados, ou se for no âmbito interno, o legislador transforma esses costumes e essa jurisprudência em lei. Nós sabemos que nenhum legislador cria uma regra para o futuro, ele sempre cria uma regra para fatos que já ocorreram no passado, e a partir daí então nós vamos observar que essas regras que ocorreram no passado foram reguladas por costumes ou foram regulados por princípios gerais de direito.